Oi, gente, tudo bem? Eu sou Isabela Vecchio e hoje a gente vai falar sobre orientação e localização. Então, a gente vai falar sobre alguns tópicos, né, importantes dessa matéria. E se você quiser saber um pouquinho mais, fica comigo até o final. Vamos lá! Então, gente, nós vamos falar sobre paralelos e meridianos, sobre latitude e longitude, qual é a diferença entre esses elementos, que é uma coisa que eu sei que o pessoal confunde muito, qual que é norte-sul, qual que é leste-oeste, aliás, como encontrar os pontos cardeais, como organizá-los e obter a rosa dos ventos, por exemplo. Tem muita gente que ainda confunde leste com oeste. Vamos falar sobre coordenadas geográficas, vamos falar também, lembrar de alguns elementos que contribuíram ao longo da história para ajudar o ser humano a se localizar no espaço. Nem sempre a gente teve GPS, nem sempre a gente teve celular ali, né, com aquele GPS para facilitar a localização. Então vamos relembrar alguns elementos aí que contribuíram com a história, com a nossa história, tá bom? Então vamos começar falando dos pontos cardeais, dos pontos colaterais e dos pontos subcolaterais. Subcolaterais muita gente nem lembra que existe. Então, os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. Os colaterais são nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Então, eles estão entre os pontos cardeais. Só que entre um ponto cardeal e um ponto colateral, também existe um outro ponto, que é o ponto subcolateral. E aí, o ponto subcolateral ele vai ser formado com combinando, né, um ponto cardeal com um ponto colateral. Eu vou mostrar para vocês na Rosa dos Ventos, fica mais fácil a gente também se guiar, tá bom? Aí nós temos a nossa Rosa dos Ventos, que é formada por todos esses pontos que nós vimos, tá bom? Então temos aí norte, sul, leste, oeste com os cardeais, os colaterais, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste, e os subcolaterais são esses daí que eu falei que ficaria bem mais fácil se a gente acompanhasse com o desenho, né? Por quê? É algo que muita gente não conhece ou não lembra mesmo. Então, se você analisar a Rosa dos Ventos, você percebe que é basicamente uma repetição de um ponto cardeal com um ponto colateral. Aí tá, por exemplo, no Nordeste, mas tem muitos lugares em que você pode encontrar Norte e Nordeste, sabe? Uma combinação mesmo desses dois pontos, tá? Então, por exemplo, no Noroeste poderia ser norte e noroeste, tá? E assim, como é uma coisa que vocês realmente não tem já decorado, mas os pontos cardeais e os colaterais normalmente o pessoal já lembra, né? Decorou, sei lá, acho que quando criança, né? Estudou, decorou e não esqueceu mais. Você fazendo rapidinho a Rosa dos Ventos, você consegue chegar aos pontos subcolaterais, tá? Então, se você precisar deles no vestibular, você percebe que é só unir um ponto cardeal com o seu ponto, né, com um ponto colateral, tá? Então, entre o norte e o leste, a gente tem o nordeste e o leste-nordeste. E aí é importante que você perceba, né, a organização, né, a disposição desses pontos na Rosa dos Ventos, mas ter a noção que, convencionalmente, né, quando a gente olha um mapa, o norte tá para cima, o sul para baixo, o leste tá na direita e o oeste tá na esquerda. Mas um mapa ele pode ser representado de cabeça para baixo, sabe? Com o sul para cima. Então, é importante que você perceba o seguinte. Então, assim normalmente é como a gente vê, né? Convencionalmente lá nos mapas, a Rosa dos Ventos vem assim. Mas, se o mapa tiver dessa forma, o sul vai para cima, o norte vai para baixo, tá vendo? E o leste e o oeste, obviamente, também vão ficar invertidos, tá? Mas não é que eles tenham mudado, né, a localização mesmo, a posição. É porque o mapa, ele é uma representação da superfície terrestre num papel. Então, eu posso colocar o sul para cima, né, se eu quiser, isso não tem problema, tá bom? Então, já vi questão, por exemplo, da UERJ, específica em que tinha o Brasil com o sul para cima e a questão perguntava se aquele mapa estava errado. E era só dizer que não estava errado, aquele mapa não estava errado, porque a Rosa dos Ventos estava indicando o sul para cima. Teria sido um erro de orientação se o mapa do Brasil tivesse com a região sul para cima, né? Mas a Rosa dos Ventos continuasse apontando o norte para cima. Aí seria um erro de orientação, tá? Então eu posso representar a superfície terrestre e no meu mapa colocar o sul para cima e o norte para baixo. Não tem problema, tá?
E o ser humano já utilizou as estrelas para se localizar, os próprios mapas, a bússola. E atualmente nós temos o GPS que recebe informação via satélite, né? Uma curiosidade, por exemplo, é que a bússola, a bússola ela é atraída pelo polo magnético da Terra, né? E aí a gente tá tendo uma mudança, né? Uma alteração desse polo magnético, né? Que está se invertendo. E aí a bússola ela tem um pequeno erro de precisão, né? Tem uma variaçãozinha de ângulo em que eu tenho esse erro de precisão. Uma coisa que o GPS não vai apresentar, porque ele recebe informações via satélite, né? Claro que a internet às vezes está ruim e tal, e aí você demora, né? Para poder conseguir ali no teu celular utilizar as informações que ele te apresenta, né? Mas ele vai ter vai permitir uma localização mais precisa por causa disso, tá? Então, de forma alguma, a gente pode diminuir o que veio com a cartografia ao longo da história, mas atualmente nós temos avanços muito significativos nessa área que permitem que o ser humano tenha cada vez mais precisão na hora de se localizar, tá? Parece besteira essa informação, mas, por exemplo, a UERJ já colocou questão assim no primeiro exame de qualificação. Perguntando justamente o porquê do GPS não cair nesse problema da bússola, de apresentar esse pequeno erro de precisão devido à questão do polo magnético, tá bom? Outra coisa importante também, galera, para lembrar, é que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, tá? Então, quando a Terra faz o seu movimento de rotação, que é o movimento em torno dela mesma, tá? Que acontece de oeste para leste, a gente tem aquela sensação de movimento aparente do Sol, né? Claro que é a Terra que se move, mas a gente costuma falar, né? O movimento aparente do Sol, né? Então, esse movimento aparente é porque, na verdade, é a Terra que se movimenta. Então, como que a gente faz para se localizar? Você precisa saber qual parte você tem o leste, tá? Então, se você sabe que o leste nasce... que o Sol nasce aqui, você vai pegar o seu braço direito e apontar para o leste, tá? E aí você vai encontrar os outros pontos a partir daí. Então, se o Sol nasce aqui, eu sei que aqui é o leste. Então, se aqui é o leste, aqui vai ser o oeste, tá? Então, não é só pegar o seu braço direito e ali é o leste, pronto, acabou, tá? Isso acontece muito, o pessoal confunde. Então, por exemplo, imagina aí uma questão da seguinte forma. Um corredor, né, um maratonista tá lá correndo e aí o Sol ele tá correndo em direção ao Sol, né? O Sol tá aqui na frente dele, né? E ele tá aqui correndo. São 7 horas da manhã. Então, o Sol acabou de nascer. Então, isso quer dizer que ele tá correndo em direção ao quê? Ao leste, tá certo? Então, isso pode cair em questão de vestibular, e aí você não pode cair ali no erro de simplesmente jogar que o leste tá na direita, pronto, e acabou. Não, você tem que pensar, se a questão te dá informações como a hora do dia, então, da mesma forma se fosse final já de dia, o Sol tá ali já se pondo, então você já sabe que aquela direção vai ser o oeste, tá? Então, informação importante aí, tá? O Sol nasce no leste e se põe no oeste, ok? E para dar continuidade aí, nós vamos utilizar agora o globo terrestre, tá? E a gente vai falar sobre paralelos e meridianos, tá? Gente, os paralelos são esses círculos que são... Tanto paralelos quanto meridianos são linhas imaginárias. E aí, os paralelos são esses círculos concêntricos, né? O maior deles é aqui a linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E nós temos outros paralelos famosos também. Além do paralelo do Equador, ou linha do Equador, nós temos o Trópico de Câncer, no hemisfério norte. No hemisfério sul, nós temos o Trópico de Capricórnio. E também ainda no hemisfério norte nós temos o Círculo Polar Ártico e aqui no hemisfério sul o Círculo Polar Antártico, tá? Numa outra aula eu vou falar com vocês um pouquinho sobre detalhes relacionados a esses paralelos, tá? Mas são os nossos 5 paralelos com o nome. Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Paralelo do Equador, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Lembrando que a nossa linha do Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Ela vai ter a latitude 0,
que eu já vou explicar daqui a pouquinho melhor o que é latitude e o que é longitude, tá? Vamos primeiro, então, entender agora o que são os meridianos, tá? Os meridianos já vão ser semicírculos, porque o meridiano ele começa num polo e termina no outro polo, tá bom? Então, ó, a linha do Equador, ela vai ser um círculo, né, completinho aqui, tá bom? Os meridianos não, eles começam num polo e terminam no outro polo, tá? O nosso meridiano famoso é o meridiano de Greenwich, que tem a longitude 0, né, longitude 0 grau. E aí ele vai dividir a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste, tá? Então até bom a gente lembrar, né, desse detalhe que é o seguinte: nós temos outras formas de também chamar os pontos cardeais, tá? Então tudo que é leste a gente pode chamar de oriental, né? Então a parte do hemisfério leste é o hemisfério oriental e o hemisfério oeste é o hemisfério ocidental. Norte e sul também tem outros nomes, tá? Norte nós temos, né? Podemos chamá-lo de setentrional ou boreal ainda. E o hemisfério sul ou o ponto sul, né? O ponto mais ao sul do território, é o ponto mais meridional ou austral, tá? Então, recapitulando aí. Norte, setentrional ou boreal. Sul, meridional ou austral. E leste, oriental e oeste, ocidental, tá? Também tem em alguns lugares em que você pode ver nascente e poente, mas aí tem a ver com o próprio nascer e se pôr do sol, né? E o pôr do sol. Então você tem o leste também chamado de nascente e o oeste chamado de poente, tá? E latitude e longitude, o que é esse negócio, né? Então, gente, latitude e longitude são medidas em ângulo, tá? Elas vão partir do meridiano de Greenwich ou do paralelo do Equador. Então, as latitudes elas vão seguindo os paralelos e as longitudes vão seguindo os meridianos, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em variação climática, né, de acordo com a posição, né, do país no planeta e tal, a gente normalmente vai ter uma variação climática maior quando nós temos várias latitudes sendo percorridas, porque você tem uma proximidade ou um afastamento da linha do Equador. E aí, apesar de a gente não ter falado ainda sobre isso, que vai ser um tema de uma outra aula, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a incidência de raios solares, por isso que quanto mais próximo da linha do Equador, normalmente as temperaturas são mais altas. Então, conforme você vai se afastando da linha do Equador, a gente vai tendo, né, uma mudança na temperatura. Então, latitude é uma medida em graus em relação à linha do Equador, tá? Por isso que na linha do Equador nós temos 0 grau de latitude, tá bom? Nos polos nós temos os 90 graus de latitude. Então, a latitude varia de 0 a 90 graus, norte ou sul, tá? Então, mais uma vez, pegando o nosso globo terrestre aqui. 0 grau, 90 graus norte, 90 graus sul. Tudo bem? Vou ficar com ele logo aqui. E nós temos também as nossas longitudes. Quando falarmos de fuso horário, nós precisaremos lembrar das longitudes. A longitude é uma variação também em ângulo em relação em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a longitude é uma distância em graus desse meridiano. Então, no meridiano de Greenwich, a gente tem a longitude de 0 grau. Só que nós temos 180 graus de variação para leste e 180 graus de variação para oeste. Então, as longitudes, elas vão variar de 0 a 180 graus leste ou oeste, tá? Então, a gente tem aqui o nosso meridiano de Greenwich, em que eu tenho a longitude de 0 grau, tá, galera? Então, assim, latitude é uma distância em graus em relação à linha do Equador, onde a sua variação vai de 0 a 90 norte ou sul. E as longitudes são uma distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Ela tem uma variação de 0 a 180 graus, podendo ser leste ou oeste. E quando eu combino uma latitude com uma longitude, eu tenho uma coordenada geográfica, que ela vai me trazer um ponto preciso no planeta. Então, coordenada geográfica, né, que inclusive quando você está vendo aquele mapa, parece até uma batalha naval que você combina uma latitude com uma longitude. E aí você vai ter um ponto preciso, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como que funciona.
Então, gente, como eu falei, lembra um pouco um Batalha Naval, tá vendo? Olha, em roxo a gente tem as nossas latitudes, que variam de 0 a 90, e em rosa a gente tem as nossas longitudes, que variam de 0 a 180. Então, quando eu combino, tá vendo? Eu crio uma coordenada geográfica, tá? Então, esse ponto A tá bem em cima da linha do Equador, então vai ter 0 de latitude, só que eu tô do lado oeste, tá? Eu costumo representar com W por causa de west, tá? Da mesma forma que eu uso E para leste por causa de east, tá bom? Do inglês. Então, o ponto B, eu já vou ter aí, ó, 45 graus sul e 90 graus leste. E o ponto C, 45 norte, 90 leste. Bem fácil, né? As fichinhas que eu usei nesse vídeo estão no meu Instagram, Profisavecchio. Dá uma conferida lá. Curte esse vídeo se você gostou. Compartilha com seus amigos que estão precisando estudar. E é isso, gente. A gente se vê na próxima aula. Beijos e tchau, tchau.